Olá, pessoal. Boa noite. Opa, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos falar sobre tipos de atenção. Hoje a gente vai conversar sobre quais são os tipos de atenção e qual deles que a gente vê aí que a gente está com um pouco mais de dificuldade em manter. Então, enquanto o pessoal está chegando, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa conversa de hoje. Se vocês puderem me dar um retorno de que vocês estão conseguindo me ver e me ouvir, eu agradeço. Hoje, atenção, vamos falar sobre esse tema. Então, enquanto o pessoal está chegando, eu quero agradecer ao Portal Me pelo espaço, pela oportunidade. Mais uma semana a gente está aqui conversando sobre assuntos do neurodesenvolvimento, da neurociências, trazendo essas informações aí para todos nós. E a gente vai hoje então começar aí a conversar sobre os tipos de atenção. São 4. Hoje eu vou falar sobre 2 deles, tá? E na próxima live nós vamos falar sobre os outros 2. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem escrever aí nos comentários ou mandar por inbox também, que eu também leio, tá? Mas vamos tentar participar aqui enquanto a gente está conversando na live ao vivo, tá? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu coloquei o fone hoje, o fone não, o microfone. E aí eu não sei se está conectado. Se alguém puder me dar um retorno de que está conseguindo me ouvir, eu agradeço, gente. Então, vamos lá. Eu vou me apresentando enquanto alguém consegue me dar um retorno aí, senão eu já vou sair falando, tá? Eu sou Viviane, sou neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento. Trabalho aqui no Japão nessa área. Atendo crianças, adolescentes e adultos com dificuldades de aprendizagem, déficit de atenção, problemas com hiperatividade, trabalho com educação emocional, enfim, tudo que envolve aí a parte do desenvolvimento e do neurodesenvolvimento, tá? Crianças com dificuldade, criança com distúrbios, com transtornos, enfim, crianças diagnosticadas, crianças ainda não diagnosticadas, tá? Eu atuo aí nessa área. Vanessa, obrigada, boa noite. Vanessa Ferreira, tudo bem? Está ok o som e o vídeo, obrigada. Hoje eu coloquei esse negócio aqui e aí eu não estava sabendo se vocês estavam conseguindo me ouvir, né? Mas que bom, obrigada então pelo retorno, Vanessa. Bom, apresentações feitas, hoje vamos lá falar sobre atenção. Que assim, é um dos temas que mais tenho procura, né? É uma das questões, das habilidades cognitivas, né? Que mais me buscam porque as crianças ou os adolescentes também, e agora também a gente está tendo muito caso de adulto com dificuldade séria de manter o processo de atenção, de manter foco, de manter uma rotina, ou de conseguir de repente fazer um estudo, de manter uma rotina de academia, de manter uma rotina de estudo, enfim. A gente tem encontrado aí muitas queixas em relação a isso. E a atenção ou a falta de atenção, ela nos causa muitos problemas, né? Muitos danos. A gente acaba tendo dificuldades na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, de uma forma muito forte, né? Então, a falta de atenção ou o tipo de atenção que a gente tem, ele acaba às vezes nos prejudicando. Boa noite, Alice! Alice T, seja bem-vinda, nossa neuroamiga! Hoje estamos aqui conversando sobre atenção.
Vamos falar um pouquinho aí, vou apresentar para vocês quais são os tipos de atenção. Hoje, especificamente, vamos falar sobre 2 delas. E aí, na próxima quinzena, vamos continuar com as outras 2 e vamos bater um papo aí também sobre elas, tá? Si, boa noite, Si! Seja bem-vinda à nossa conversa de terça. Um beijo grande, saudade de você, meu bem. Estamos aqui, né, com a questão da atenção, que sei aí que tem uma turma que tá online que tem um pouquinho de dificuldade nesse sentido. E vou dizer para vocês que todos temos, tá? Todos nós temos uma questão aí com a atenção ou com a desatenção em algum momento da vida, né? Só que tem uns que duram mais tempo, perduram por mais tempo, né? E aí a gente acaba tendo uma dificuldade maior na nossa rotina, na nossa vida. Quando essa atenção, vamos dizer assim, ela é direcionada para algo errado ou de uma maneira errada, eu tenho muito prejuízo em coisas que eu não poderia ter, né? Seja no trabalho, seja nos estudos, e aí dá uma bagunçada aí na nossa vida. A gente, enquanto adulto, passa por esse processo, né, de confusão mental, de desorganização, mas a gente consegue voltar pro eixo, mais ou menos, né? Assim, a gente consegue meio que voltar pro que a gente precisa fazer. Quando isso é em criança e em adolescente, é um pouco mais difícil, tá? Dependendo do grau de dificuldade, dependendo do tempo, né, atencional que essa criança ou que esse adolescente tem, se ele é muito restrito, se ele é muito pouco, ele é muito curto, ele é muito pequeno, isso vai dificultar muito a questão do aprendizado, né? Ele vai ter grandes deficiências, né, em relação ao seu desenvolvimento, porque quando a gente fala de desenvolvimento, uma coisa puxa a outra, né? Então, para eu saber fazer uma equação, por exemplo, eu tenho que saber fazer uma conta simples, de mais, menos, vezes dividir. Então, se eu não aprendo o básico, o começo, eu levo todas essas falhas, né? Vamos dizer assim, para frente. Então, quando eu chegar lá, por exemplo, no ensino médio, onde eu preciso ter esse conhecimento, e eu acabo às vezes não tendo, quando eu chegar lá eu levo todas essas lacunas, esses espaços de aprendizagem que eu não tive. E aí, isso nos deixa meio que perdidos, porque a gente não acompanha as turmas, não acompanha a sala, a gente tem muita dificuldade para estudar, a gente não entende o conteúdo, porque ficou toda essa parte lá para trás. Então, quando a gente trata sobre atenção, nós realmente temos que dar atenção para o tema, tá? É uma coisa que a falta dela nos prejudica demais, seja no trabalho, seja na escola, seja no estudo, seja no relacionamento, né? Tem muitos casos aí de adultos que às vezes se separam, ou o namoro não dá certo, ou o casamento também não tá das melhores, vamos dizer assim, porque né, dos pares tem essa questão da desatenção muito forte, ou tem desses tipos de atenção muito presente, e aí acaba meio que excluindo as outras atenções, vamos dizer assim. E aí a esposa ou o marido, o parceiro, não entende o porquê desse tipo de comportamento. E aí, quando a gente fala de comportamento por causa da atenção, ele é justamente uma habilidade cognitiva, no caso, que não foi muito bem desenvolvida. Então, ela acaba tendo problemas pessoais, profissionais e emocionais, claro, vem tudo junto, por uma habilidade aí que não foi desenvolvida e trabalhada adequadamente. Então, tudo que a gente passa, tudo que a gente faz, ela sempre vai ter um porquê na questão neuronal. Então, todo mundo sabe, né? Nosso cérebro comanda a nossa vida toda, em todos os sentidos, inclusive na relação de sentimentos.
Tudo acontece e é organizado ali. Se eu tenho alguma dificuldade de organizar esse meu cérebro, de planejar as minhas atitudes, de ter um freio inibitório que a gente chama, que é o que me mantém dentro da casinha, vamos dizer assim. Se eu tenho uma dificuldade em segurar aquilo que eu vou falar, ou o que eu estou pensando, em filtrar essas informações, eu acabo trazendo elas de qualquer maneira e aí eu acabo tendo problemas relacionais. Então, uma coisa puxa a outra. E isso, às vezes, faz uma tremenda confusão na nossa vida social, na nossa vida em todos os sentidos, né? No trabalho, na escola, enfim. Então, para deixar claro aqui essa questão da atenção, né? A gente não é só uma atenção em relação aos meus problemas em relação à escola. Eu não aprendo porque eu não tenho atenção, né? Ela, numa proporção maior, ela nos atinge muito mais, né? Então, o fato, por exemplo, de eu não conseguir dirigir corretamente, ou de eu não conseguir estudar e reter essas informações, que aí a gente usa atenção e memória, que também são habilidades cognitivas que são desenvolvidas e que são treináveis, né? Então, nesse sentido, se a gente não consegue estudar para uma prova, para passar, por exemplo, numa avaliação, seja no COCO, ou seja para tirar a carta de motorista, enfim, de qualquer coisa nesse sentido, onde a gente precisa manter um foco, né? Um tempo de estudo, então eu preciso ter uma atenção, eu preciso ter uma organização, eu preciso ter uma rotina e eu preciso controlar esse meu tempo, né? Porque parece que fica tudo contra quando a gente precisa realmente fazer alguma coisa. Parece que as coisas, o tempo passa e quando a gente vê, a segunda-feira começou, a gente já tá na quarta, quando vê a gente já tá na sexta. E aí, o que a gente precisava ter feito, nós não conseguimos concluir, tá? Porque às vezes a gente não deu a atenção necessária para aquela questão, para aquele assunto. E aí a gente acaba entrando no que a gente chama de procrastinação. Eu vou deixando para depois, eu vou procrastinando a minha atitude, eu vou adiando o que eu preciso fazer, né? Porque a minha atenção e o meu foco não está voltado para aquilo que deveria, né? E aí quando a gente vê, a gente perdeu muito tempo, às vezes, dependendo do que for, a gente perdeu uma oportunidade, né? Seja de trabalho, seja uma oportunidade de empreender, uma oportunidade de aprendizado também, né? A gente vai deixando, e aí quando vê, a coisa já ficou além do permitido e a gente passou. Não demos a atenção devida para aquilo que a gente precisa. Bom, deixa eu ver se o pessoal está perguntando alguma coisa, se alguém quer saber alguma coisa específica ou se vocês já passaram por algum problema aí de falta de atenção ou de atenção aí que às vezes também dá atenção demais a alguma coisa e às vezes a gente nem precisava ter demandado tanto tempo da nossa vida, tanto esforço mental para aquilo, né? Ou se realmente a gente vai deixando as coisas passarem. Isis, boa noite, Isis Moura, tudo bem? Seja bem-vinda, meu bem. Estamos aqui conversando sobre a atenção. Então, a atenção, ou ela nos ajuda ou ela nos atrapalha demais. Quando a gente dá atenção a algo que é além daquilo que ela demanda, que ela precisava, e a gente insiste em manter o nosso foco, né? E manter a nossa atenção naquilo que não vai nos agregar, a gente acaba perdendo tempo. Às vezes o resultado não é de acordo com o que a gente espera ou o que a gente esperava. E aí o que acontece? A gente se frustra, né? A gente entra num processo de frustração muito grande, porque a gente perdeu nosso tempo, a gente dedicou a nossa vida em relação a alguma coisa que não nos deu uma resposta que a gente esperava, vamos dizer assim, né?
e aí isso aí faz com que a gente, por exemplo, nos desmotive a fazer ou a continuar. Então vamos supor casos, por exemplo, de atendimento, onde, né, as pessoas estão estudando, por exemplo, o Nihongo, estão para aprender a língua, e aí demanda muito tempo da sua semana para o estudo. Então, eu estudo de 1 hora, 2 horas por dia para aprender o Nihongo. Então, a pessoa não tem tempo de pausa, a pessoa usa 2, 3 tipos de técnicas de aprendizagem diferente, ela tem vários materiais, então ela está matriculada em um monte de cursos, por exemplo, tem um monte de informação chegando no cérebro dessa pessoa, cada um de um jeito, de uma forma, e ela tendo que dar conta ali de assimilar tudo aquilo que está vendo. Se ela não tem alguns tipos de atenção que a gente precisa para que a gente mantenha foco, quanto mais tenta estudar nesse sentido, né, de ter vários recursos e de procurar várias opções, né, seja de cursos, de aula ou de técnicas de estudo, quanto mais ela for fazer, mais ela vai se perder, tá? Então também nem sempre o que a gente tem, que a gente tenta fazer demais é a resposta adequada ou é o caminho adequado, tá? Quando a gente fala de estruturar um plano de ensino, um plano de estudo, a gente tem que levar em consideração um monte de questões em relação a esse cérebro, ao cérebro dessa pessoa, né? Primeiro, conhecer como ela aprende, saber qual que é a via de aprendizado que fala mais alto, vamos dizer assim, nela, por onde que chega esse conhecimento, qual é a parte ali que retém essa maior informação. E aí sim, a gente consegue fazer um plano de trabalho de intervenção para ajudar essa pessoa a desenvolver um aprendizado. Tá? Então, é um pouquinho mais complexo quando a gente fala de neuroaprendizagem. Né? Ela não é só abre o caderno e vamos fazer atividade. Não é só decorar, né? Vamos decorar o conteúdo. Ou então fazer exercícios de folhinha, por exemplo, tá? Não é só isso, não é uma aprendizagem por si. Quando a gente fala de neuroaprendizagem, a gente está falando exatamente estudar o funcionamento desse cérebro, saber como esse cérebro funciona, como ele reage diante das situações que a gente coloca, diante dos estímulos que é proposto, para saber como que ele aprende. A partir do momento que a gente consegue ter essa análise, essa avaliação, aí sim, a gente consegue fazer um plano de trabalho eficaz, eficiente, que sim, vai fazer um desenvolvimento global, né? Vai trazer uma evolução real. Não é uma coisa que a pessoa vai, passa 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos e parece que nada flui, né? Por quê? Quando a gente trabalha a aprendizagem só pela aprendizagem, ela às vezes tem um processo um pouco mais lento, ela demora mesmo, né? Porque o jeito que eu aprendo é diferente do jeito que você aprende, por exemplo, né? Existem vários tipos de aprendizagem, vários tipos de inteligência, a gente vai falar sobre inteligências múltiplas também, para a gente se identificar em qual tipo de inteligência que a gente se encaixa, porque ela também ajuda a gente a fazer um mapa, né? Sobre a melhor forma, a melhor maneira de turbinar essa inteligência, de turbinar esse aprendizado, fazer com que o nosso conteúdo, seja escolar ou seja conteúdo de vida, vamos dizer assim, fique mais fácil pra gente, tá? Então vamos lá. Voltando aí à questão da atenção. Falei pra vocês que nós temos 4 tipos de, vamos dizer assim, tá, gente? Entre aspas, tá? 4 tipos de atenção. Sustentada, seletiva, concentrada e alternada. São as 4 aí que regem a nossa orquestra do aprendizado. A atenção, junto com a memória, e elas se conversam aí para a gente consolidar as informações que chegam para nós, tá? E aí, dentro desses tipos de atenção, hoje vamos falar sobre a atenção sustentada e a seletiva.
que são diferentes, né? São atenção diferentes, elas demandam um olhar diferente, mas também elas se completam, né? Elas se completam. Então, para a gente conseguir ter um resultado positivo, né, nesse sentido, a gente tem que ter a sustentada e a seletiva se completando. Se eu tenho um tipo de atenção onde o meu maior foco ou a atenção que para mim ela mais se destaca é, por exemplo, a alternada, no meu caso, né? Passeio muito melhor aí por essa área. Mas eu consigo de repente desenvolver a atenção sustentada, eu consigo melhorar a atenção seletiva, ou como eu consigo ter mais atenção concentrada, né? Dá para fazer isso? Dá, né? Dá para fazer isso. Então, assim, quando a gente fala de habilidades, né, de desenvolver habilidades, a gente está desenvolvendo, de uma certa forma, conhecimento para que a gente tenha uma cognição, para que a gente tenha uma inteligência dentro daquilo que a gente espera ou dentro daquilo que a gente precisa, tá? E a atenção é uma delas. Boa noite, Fabiana, seja bem-vindo, bem-vinda. Diego Zabumbeiro, boa noite pra você, tudo bem? Pessoal aí da música, galera da música precisa de muita atenção, de muita memória, pra, né, lembrar, pra decorar, enfim, pra saber a partitura de música, pra saber tocar a zabumba, enfim, né? Porque o ensino, né, o aprendizado da música também faz com que a gente trabalhe algum desses tipos de atenção. Então, quando a gente fala de desenvolver a atenção, a gente não precisa ser só uma questão de desenvolvimento escolar, por exemplo, tá? Ele não afeta só criança, não afeta só adolescente. Tô falando isso por quê? Tem muita gente que chega no inbox da NeuroKids e fala assim pra mim: mas você só trabalha com criança? Você só trabalha com adolescente? Não, né? Eu trabalho com neuroaprendizagem. E a neuroaprendizagem não tem idade. A gente aprende do momento que nasce ao momento que morre, né? Sendo que a gente tem aí uma questão de que o nosso cérebro ainda fica por 30 minutos em atividade, até realmente todas as nossas informações neurais pararem, enfim. Não sei se é ou não, mas é o que dizem, né? Então, quer dizer, a gente tá ali a milhão produzindo sinapses, que são essas informações que são enviadas pelo neurônio, e aí as coisas chegam, grudam e explode, né? E é nessa explosão que o aprendizado acontece. Se eu não ofereço um espaço para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto, que tenha esses estímulos, que ofereça essa oportunidade dele elaborar um pensamento certo, dificilmente ele vai atingir êxito, dificilmente ele vai conseguir, de repente, ser um bom zabumbeiro, por exemplo, né? Conseguir ser bom naquilo, efetivamente bom naquilo que ele faz. Então, todo treino voltado para as nossas habilidades, sim, eles melhoram a nossa capacidade cognitiva, tá? Quem segue a NeuroKids, quem me segue vê, eu falo muito sobre estimulação neuropsicopedagógica, estimulação cognitiva, é exatamente isso, é fortalecer o nosso cérebro, né? Dar informações para que esse cérebro se alimente de coisas boas e faça ele ser capaz de resolver problemas, situações no dia a dia. E isso não é só dentro de sala de aula, né? Isso não é só dentro de um setting terapêutico, muito pelo contrário. Essa evolução e esse desenvolvimento, gente, ele tem que ir para fora. Então não adianta a gente ter uma criança que ou um adolescente que vai super bem dentro da terapia e em casa não faz. Em casa não desenvolve, ou vai numa visita para algum lugar e também não desenvolve. Então, assim, é complicado, né? Trabalhar na manutenção de uma doença ou numa manutenção de uma condição
Não é bacana. Então não é porque é TDA, é TDAH, é autista e vai continuar assim. Então vamos lá, a gente faz um joguinho, faz uma brincadeira e o tempo vai passando, 1 ano, 2 anos, 3 anos de terapia e nada de evolução concreta. Então isso também, né, não adianta muito. A gente está colocando a nossa atenção aí em algo que vai nos frustrar, porque ela não está nos dando resultado, tá? Boa noite, Sebastião. Herbert Júnior, seja bem-vindo. Estamos aqui, ó, já falando sobre atenção, já falamos de memória. Estamos falando que só. A Fabiana Paula Nakaoka está perguntando: é possível treinar as crianças para ter atenção concentrada por mais tempo? Sim, é possível. Como que a gente faz, Fabiana? Jogos, tá? Tem muitos jogos que, claro, a gente, no uso de terapia, a gente faz uma adaptação, tá? Então, a gente traz toda a bagagem de conhecimento terapêutico e faz um jogo simples se transformar num jogo terapêutico. Então, o recurso que a gente tem, às vezes, é um jogo comum, mas com a bagagem, né? Com a experiência e com o olhar, vamos dizer assim, né? O olhar do profissional ali, ele faz aquele instrumento se transformar em algo com melhor rendimento, a gente pode dizer assim, né? Mas dá. Diquinha, Sabiana, para atenção, por exemplo, a gente consegue muito trabalhar com jogo de lince, a gente consegue muito trabalhar com caça-palavras, a gente consegue muito trabalhar com... Ai, gente, tem tanto jogo que a gente consegue trabalhar a atenção. É que assim, depende muito do tipo da atenção, né? Porque às vezes você tá falando da atenção concentrada, é a atenção que é aquela que a gente precisa ter um olhar direto, para tal coisa, para tal questão, né? Então assim, o jogo do lince é um deles, tá? Se você quer usar para melhorar, você pode estar adquirindo e estar jogando com essa criança. Então, é bem bacana também, dá para fazer. O que diferencia a gente jogar em casa, né, com a criança, com o adolescente, ou a gente mesmo brincar, né, com essas coisas, do que a gente fazer isso com um profissional especializado. A gente geralmente tem uma tabulação, então a gente tem o tempo, a gente tem o horário, naquela faixa etária, qual o resultado que a criança deveria atingir, naquele tempo, qual o grau que ela conseguiu, que ela não conseguiu. Então, se ela tá no padrão, se ela tá fora do padrão. Esse olhar de profissional, claro, os pais não têm, né? A escola não tem, os professores não têm, né? Essas, até porque são informações passadas em faculdade, pós-graduação, enfim. Mas o simples hábito de vocês jogarem com as crianças, de trabalharem com jogo de cartas, ou esses que eu falei pra vocês, eles ajudam muito, sabe assim? Eles mantêm, eu falo sempre que é reforço de terapia. As crianças que eu atendo, os adolescentes e os adultos também, sabem que eu dou muito shokudai, muita lição de casa, porque não adianta vocês ficarem 1 hora comigo numa sessão de terapia, né, de neuroaprendizagem, e só aquilo. Não, eu preciso que vocês levem essa vivência para fora. Então, vai sempre aí algumas atividades que elas são avaliadas com um olhar específico, tá? Então, é um olhar profissional. Mas sim, é extremamente importante, Fabiana, se puderem, tudo quanto é tipo de jogos que vocês proporcionam para essa criança, para esse adolescente, pra gente também fazer, é muito bacana, é muito bom, tá? A Fabiana falou: amém, obrigada pelas dicas. Imagina, para alfabetização. A alfabetização você pode trabalhar com o que eu te falei, caça-palavras também é bem legal. Eles ficam bem ali, jogo de cruzadinha também, envolve bastante raciocínio, eles vão ter muita atenção, porque tem os quadradinhos, e aí se escreve no quadradinho errado, a resposta ali não fica certa. Então também é um jogo para atenção concentrada que dá para usar, tá, Fabiana? Dá uma procurada aí que você encontra também, tá? Material estruturado é diferente, a gente tem um material pronto com objetivos, com o porquê de usar, como usar. Esse material vocês encontram lá na minha página, tá? No Instagram também. Então assim,
Como tem muita dificuldade de manter essas terapias, vamos dizer assim, em casa, né, para que o trabalho dentro do espaço não se perca, comecei a fazer esse tipo de trabalho também, tem dado muito certo, né? Eu tenho tido um retorno muito bacana de evolução dessas crianças com essas atividades que estão sendo feitas como complementares para casa também, tá? Então é bem bacana. Mas enfim, voltando rapidão aí, atenção sustentada, seletiva, concentrada e alternada. Hoje, sustentada e seletiva. Quando a gente fala de atenção sustentada, o que é? É a nossa capacidade, a capacidade que o nosso cérebro tem de manter algo contínuo e repetitivo. Então, ele mantém a nossa atenção naquilo por muito tempo e sempre. Então, aqui, por exemplo, o nosso trabalho, o trabalho de fábrica, né? Às vezes é um trabalho de Kensa, é um trabalho de verificação do produto, se tá certo, se não tá. Ele exige uma atenção sustentada. Se eu sou uma pessoa que tem extrema dificuldade em manter esse tipo de atenção, como que eu vou trabalhar numa área dessa? Né? Então, assim, se a gente sabe qual tipo de atenção aí que a gente tem em déficit, qual o tipo de atenção que a gente menos tem, né? Aquela que a gente menos treina, a que a gente tem mais dificuldade, eu consigo me antecipar nas minhas escolhas, né? Nas coisas que eu quero para minha vida, no que eu vou fazer. Eu consigo prever as coisas em relação ao caminho que eu vou levar, porque, por exemplo, eu sei que eu não tenho uma atenção sustentada, né? Que eu não consigo essa capacidade de me manter, por exemplo, em algo repetitivo e específico por um longo período de tempo. Para mim, por exemplo, não funciona, tá? Eu não consigo ficar tanto tempo nessa atenção. Então, quando a gente fala de atenção sustentada, é esse sentido. Tem gente que sim, que consegue e muito, que se deixar fica horas e horas fazendo aquilo, fica horas e horas no game, fica horas e horas num tipo de trabalho manual, por exemplo, onde recorta e cola milhões de vezes a mesma coisa. Então, a pessoa que tem esse tipo de atenção sustentada, essa é uma área de trabalho que para ela, ok, é boa, ela vai desenvolver, ela vai trabalhar bem. Então, é nessa área aí que ela tem que se engajar, tá? A atenção seletiva. Vamos falar um pouquinho sobre a seletiva. A atenção seletiva é a capacidade que o nosso cérebro tem de manter o foco. Olá, Portamir, boa noite. Obrigada pelo espaço. Pessoal, curta e compartilha a live, gente, para chegar aí na galera que não tem atenção ou que tem atenção demais e precisa saber aí dessas informações, ok? A atenção seletiva, minha capacidade de manter o foco naquilo que eu estou fazendo, tá? Apesar de todas as entradas sensoriais que me chegam. O que é isso? Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, tem um tema da live e tô lendo mensagem, tô vendo a informação que chega, tô acompanhando pelo Keitai, tô respondendo vocês e tô dando continuidade no assunto. Essa minha capacidade neuronal, essa minha habilidade de atenção seletiva faz com que eu saia do assunto, volte para o assunto, faz com que eu tenha outras informações chegando até mim, mas eu me mantenho seletiva naquilo que eu preciso. No caso, que é falar com vocês, né? E trazer o conteúdo sobre atenção. Então, quando eu consigo tirar essas informações e me focar, manter o meu foco naquilo que eu preciso fazer, é o tipo de atenção seletiva, né? Eu seleciono aquilo tudo ali, vou tirando e mantenho o foco em algo ou em alguma coisa,
tá? Específica. Então, apesar de todas as entradas sensoriais, então, um barulho, um plim de celular, uma vibração, sei lá, um cachorro latindo, a porta, né, alguém chegando em casa, ou o telefone tocando, seja qual for o que me distrai, né, qualquer fator que faça com que eu não mantenha a minha atenção, tá, não mantenha a minha atenção, faz com que eu tenha esse tipo de atenção, tá? Que a gente chama de atenção seletiva, que é manter o foco, manter a meta, saber para onde eu vou, o que eu preciso fazer. E aí não importa o caminho que eu vou perseguir, as distrações que vão me aparecer no meio do caminho, eu vou procurar me manter focada naquilo que eu preciso, né? Então, eu preciso chegar no número 5, eu preciso chegar no número 5, eu vou passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, até chegar naquele meu objetivo, tá? Eu mantenho o foco, a atenção naquilo que eu preciso. E isso não depende só de uma questão de eu querer fazer. Ah, eu quero fazer, né? Não adianta só eu gambatear, eu falar que eu preciso. Não é isso, tá? De novo, as habilidades que a gente tem, elas são todas neuronais. Então, eu preciso estimular esse cérebro, eu preciso fortalecer essas informações, né? Me habituar com esse tipo de coisa para conseguir chegar nisso e ter sim aí os meus tipos de atenção organizadas, vamos dizer assim, tá? Na falta de um eu consigo manter o outro, na falta de outro eu consigo manter um, e saber qual delas é a melhor ou é aquela que eu domino, né? Quando a gente fala de desenvolver habilidades, é justamente isso, desenvolver habilidades para diminuir dificuldade. Então, quanto mais eu trabalho naquilo que eu tenho uma dificuldade que eu não consigo fazer, eu vou amenizando elas. Então, eu vou aprendendo, eu vou ressignificando, eu vou entendendo esse processo, e aí eu aprendo de uma maneira mais fácil e efetiva, vamos dizer assim, né? Então, quando eu tenho a atenção sustentada e a atenção seletiva, elas se unem, tá? Por quê? Para eu conseguir manter um foco, né, eu preciso ter essa capacidade de prestar atenção, né, de saber ali selecionar e manter o meu foco, e a sustentada, ela me sustenta, ela me segura, vamos dizer assim, né? Ela me segura para eu ficar ali naquela atenção de foco, de meta, de objetivo. Então, tanto a seletiva quanto a atenção sustentada, ela me ajuda a manter o meu foco, né? Ela me ajuda a manter naquilo que eu preciso fazer, né? Aonde eu preciso chegar. Se eu tenho dificuldades sérias em manter a atenção seletiva ou em manter a atenção seletiva e manter a atenção sustentada, tá? E ter a atenção seletiva. Se eu tenho uma dificuldade nesse meio de caminho, o meu processo vai ser um pouquinho mais complicado, tá? Ele vai ser um pouquinho mais bagunçado aí dentro do meu aprendizado. Ele vai ter um espaço um pouco maior, porque eu vou ter que regular essas informações dentro da minha cabeça, né? Então, eu vou ter que, ora, ter um pouco de atenção em um sentido, ora, ter um pouco de atenção no outro sentido. E isso, às vezes, dá uma bagunçada aí nos nossos neurônios, nosso cérebro fica meio perdido. Mas a gente, sim, com treino, né? Treinos neurocognitivos, a gente consegue, sim, desenvolver e deixar as 4 aí bonitinha, para que a gente consiga ter uma melhor atenção, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado da conversa de hoje. Na próxima quinzena, nós vamos falar sobre a concentrada e a alternada. A gente vai, né, falar um pouquinho vai terminar sobre o assunto sobre os tipos de atenção e o que a gente pode estar fazendo para estar trabalhando elas, o que pode nos ajudar, né? De repente eu não consigo assistir uma série inteira, eu não consigo ouvir música, eu não consigo gravar, eu não consigo ler um livro. Essas coisas todas a gente só faz porque a gente tem a nossa atenção. Então, assim, graças à nossa atenção, a gente consegue fazer essas coisas que para nós, às vezes, é rotina, é coisa do dia a dia.
Se uma pessoa tem dificuldade em qualquer um desses níveis aí, vamos dizer assim, tá, gente? De atenção, são atitudes simples, coisas simples do dia a dia que as pessoas não conseguem fazer, tá? Então, se não consegue fazer, bora buscar aí uma ajuda, um auxílio pra gente conseguir repor essa falta, vamos dizer assim, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da conversa de hoje. Eu aguardo vocês na próxima quinzena pra gente continuar falando um pouquinho também sobre a atenção. Boa semana para todo mundo. Curtam e compartilhem a página do Portal Me, a parte da NeuroKids também, o portal já colocou aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber um pouquinho mais sobre o trabalho, é só vocês enviarem mensagem no inbox que eu respondo todo mundo, ok? Boa semana para todo mundo e até a próxima quinta!